Olá, amigo do Núcleo Espírita Fraternidade Cristã. Começa agora a nossa leitura e comentários da obra Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Façamos a nossa prece. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez me conceder a oportunidade do aprendizado cristão. Ilumina-nos, o nosso coração, as nossas mentes, para que tenhamos a humildade necessária ao entendimento da sua palavra. Amado Mestre Jesus, abrace-nos e conduza-nos. Amigos benfeitores, sejam conosco, a fim de nos auxiliar a realizarmos em ações os ensinamentos aqui aprendidos. Que assim seja. Hoje nós temos o capítulo número 9. Estejamos contentes. Comentário de Emmanuel a um trecho da carta de Paulo a Timóteo. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Vou repetir. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Comentário de Emmanuel. O monopolizador de trigo não poderá abastecer-se na mesa senão de algumas fatias de pão para saciar as exigências da sua fome. O proprietário da fábrica de tecidos não despenderá senão alguns metros de pano para a confecção de um costume destinado ao próprio uso. Ninguém deve alimentar-se ou vestir-se pelos padrões da gula e da vaidade, mas sim de conformidade com os princípios que regem a vida em seus fundamentos naturais. Por que esperas o banquete, a fim de ofereceres algumas migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. É sempre respeitável o desejo de algo possuir no meio alheiro para o socorro do próximo ou de si mesmo. Nos dias de borrascas e insegurança, entretanto, é deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Descerra, antes de tudo, as portas da tua alma e deixa que o teu sentimento fulgure para todos, à maneira de um astro cujos raios iluminem, balsamizem, alimentem e aqueçam. A chuva, derramando-se em gotas, fertiliza o solo e sustenta bilhões de vidas. Dividamos o pouco e a insignificância da boa vontade, amparada pelo amor, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Algumas sementes, atendidas com carinho, no curso dos anos, podem dominar glebas imensas. Estejamos alegres e auxiliemos a todos os que nos partilhem a marcha, porque, segundo a sábia palavra do apóstolo, se possuímos a graça de contar com o pão e com o agasalho para cada dia, cabe-nos a obrigação de viver e servir em paz e
contentamento. E aqui finaliza os comentários de Emmanuel. É um texto formidável. Estejamos contentes. Comecemos pelo título, como sempre. Olha só, o apóstolo Paulo nos informando que se temos o sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Meu irmão. Quantos são aqueles que carecem do alimento ou do cobertor e do abrigo para o repouso do corpo ao longo das noites? Quantos são? Pois bem, são muitos, muitos, muitos. E a cada dia crescem. Se pegarmos os dados que nos falam sobre o número de moradores que dormem ao relento nas ruas, poderemos constatar que a cada ano esse número aumenta, principalmente nos anos de crise ou de desgovernança. Então, que possamos refletir. Se o alimento não nos falta a cada dia, e se temos um travesseiro para repousar, um ambiente para repousar, estejamos contentes e que possamos agradecer muito a Deus, muito, por essas bênçãos que Ele nos traz. Esse texto também nos convida a refletir sobre a caridade, sobre o bem que podemos fazer aos nossos irmãos, a todos aqueles que Deus nos presenteia como o nosso próximo, em que cabe a nós abrirmos o coração e olharmos para Ele, vendo nele ou neles a face de Jesus, porque Ele mesmo nos ensina: toda vez que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que tem feito. Então que possamos estar abertos a auxiliar o próximo. E aí Emmanuel começa o texto muito bem. Por que esperas o banquete a fim de ofereceres alguma migalhas ao companheiro que passa faminto? Por que reclamas um tesouro de moedas na retaguarda para seres útil ao necessitado? Meu irmão, não cabe a nós mais sonharmos com a mega-sena, com o melhor cargo, o melhor salário, para enfim iniciarmos a nossa vida cristã, iniciarmos a conduta daquele que toma a iniciativa de auxiliar o irmão, de auxiliar o próximo. Se temos o cobertor e o alimento, já temos muito. E podemos, enfim, compartilhar com os mais necessitados. Estamos aqui de uma forma passageira. Não adianta juntar. Coloquemos o que Deus nos dá a serviço dos nossos irmãos, porque assim estaremos o amando. E o amor ao próximo significa amar a Deus. Não precisamos de luxo, de vaidade. Não precisamos alimentar nada disso. Procuremos viver com o essencial. O próprio trecho nos ensina, nos preparar para as intempéries, para os momentos difíceis. Isso não é problema. Nos prepararmos para fazer o bem não é problema. O problema é quando esse preparo nos turva o olhar para o irmão, nos impedindo, enfim, de sermos cristãos. É deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Olha só que Emmanuel nos traz. É deplorável a subordinação da prática do bem ao cofre recheado. Não nos
limitemos mais a esse tipo de comportamento, que possamos abrir os nossos braços e os nossos corações a Deus e reconhecer nos nossos irmãos, aonde quer que estejam, a figura do Cristo, para assim abraçá-los cada vez mais com amor e sinceridade. O amor amparado se converterá, o amor no amparo, ao nosso irmão, se converterá com o tempo em prosperidade comum. Olha que lindo! Se estivermos abertos ao bem, ao amor, tudo isso que enxergamos como misérias deixará de existir. Então, meus irmãos, tomemos esta reflexão para nos permitirmos abraçar os nossos irmãos necessitados e sermos gratos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos traz. Que façamos a nossa prece. Pai amado, obrigado, Senhor, pelo alimento, pelo cobertor e por tudo mais, por todos esses presentes, essas bênçãos que vós nos recobre. Ilumina as nossas mentes e os nossos corações para que possamos ser amor, benevolência, indulgência, sermos fraternidade de forma consciente. Nos auxilie a olhar nos olhos dos nossos irmãos e vermos a figura do amado Mestre Jesus. Senhor, guia-nos para que cada passo, cada lição, cada experiência vivenciada nos faça melhores cristãos. Que assim seja. Caros irmãos, nossos votos de muita paz e muita luz a todos. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.